Olá, meu nome é Andréia, eu sou da equipe de relacionamento do Conecta Biblioteca e agora a gente vai falar um pouquinho sobre resenha crítica. Na verdade, eu vou passar para vocês uma sugestão, porque não existe uma norma rígida de estrutura. E eu sugiro que você divida o seu vídeo em 3 etapas. Na primeira etapa, você fale um pouquinho sobre a sinopse do seu livro. Na segunda etapa, você fale um pouquinho sobre o autor. E na terceira, você dê a sua opinião sobre o livro. Na primeira etapa, em que a gente fala sobre a sinopse, cuidado, um alerta para vocês, nada de dar spoiler, tá? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um livro que eu li logo na minha adolescência, que marcou muito, que foi Encontro Marcado, do Fernando Sabino. Nesse livro, um dos grandes amigos do personagem principal, que inclusive é o Fernando Sabino, porque é um livro autobiográfico, ele infelizmente comete suicídio, enfim, é um grande choque para o personagem, então a gente tem que tomar cuidado para não antecipar acontecimentos importantes deste livro nessa primeira etapa do meu vídeo. Então, como eu, Andréia, contaria um pouquinho da história desse livro? Qual seria a minha sinopse? Eu acho que esse livro fala um pouco sobre a importância da amizade nesse momento super importante, que é o momento de transição da adolescência para a vida adulta. E é também um romance que fala sobre literatura, sobre de que forma os livros podem também unir grandes amigos. Eu acho que é um livro sobre amizade e sobre amadurecimento. Então, gente, indo um pouquinho para a segunda parte, o Fernando Sabino, para quem não sabe, ele é autor de Encontro Marcado, ele é autor também do Homem Nu e ele é autor também de um livro muito bacana, que é uma obra infantil chamada Um Menino no Espelho. Ele é mineiro, mas veio logo para o Rio de Janeiro, era jornalista e amigo também de outros grandes escritores, como, por exemplo, Paulo Mendes Campos. Então, eu falei um pouquinho do Fernando Sabino, que outros aspectos você pode explorar também nessa segunda etapa. Você pode, por exemplo, falar das principais referências desse autor. Por exemplo, J.K. Rowling, em quem ela se inspirou para escrever, por exemplo, a saga do Harry Potter, né? Outro ponto também interessante é se esse autor já foi premiado, vai que ele já ganhou um prêmio Pulitzer, por exemplo. Então, são informações importantes para você incluir no seu roteiro. Bem, essa terceira etapa é para a gente falar um pouquinho sobre o impacto que o livro exerceu na nossa pessoa, né? E aí você pode analisar também alguns aspectos. Por exemplo, é um livro linear? Tem começo, meio e fim? Ou não? Ele é um livro, por exemplo, que ele é construído de acordo com o fluxo de consciência do personagem. E de que forma isso impactou você? A questão dos personagens também, no perfil dos personagens, você acredita naquele personagem? Sabe quando você acaba de ler um livro e é como se você estivesse ainda conversando com o personagem? Então, quando isso acontece é um ótimo sinal. Então, nessa terceira etapa, vamos falar um pouquinho sobre o que o livro diz para você como leitor e por que ele vale a pena ser lido. Vou dar uma dica bônus para vocês, ok? Na hora de escolher o livro, tenta escolher aquele livro que se relaciona de alguma forma com a sua comunidade, né? Sabe os cheiros, os sons da sua comunidade? Você consegue sentir o cheiro da sua comunidade no livro? Você consegue escutar os sons da sua comunidade naquele livro? Então, tente escolher um livro que seja a cara da sua comunidade. Essa é a primeira dica e grande dica que eu dou, primeira dica para escolha da obra. Não perca os próximos vídeos. Rafael Romão vai falar sobre produção audiovisual e Edi Pinheiro vai falar sobre edição de vídeos. Envie seu vídeo pra gente, concorra a prêmios.